Estamos começando mais um programa Rio em Foco. O convidado de hoje é Matheus Benicasa. Ele é profissional de saúde, um cara muito politizado e desenhista nas horas vagas. Seja bem-vindo. Obrigado, Cal. É muito bom estar aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. Sou da área de saúde e o ativismo político, né, veio através também da área de saúde aí, que a gente vem acompanhando desde 2022. Aliás, desde antes de 2022, e em 2022 eu decidi entrar de fato para o enfrentamento publicamente, né? Legal, mas antes de entrar nessa área política, eu quero saber o seguinte, você é desenhista na hora vaga? Conta pra gente aí. Pois é, desde a minha adolescência eu fiz curso de desenho e sempre me interessei pelas artes em geral e acabei fazendo curso de desenho, curso de pintura e tenho curso de desenho artístico hoje em dia. Mas hoje é Então, só um nas hobby, horas né? vagas, o meu hobby que me relaxa é esse, é desenhar. É bom, né? Porque tem tanta coisa ruim que a gente vê aí, é tanto embate que a gente tem que entrar pra defender o que é certo, né? Que é bom ter um momento ali Exatamente isso. pra relaxar, né? Perfeito. E entrando já nos embates aqui, eu queria saber de você o seguinte, um tema muito importante, né, principalmente para os conservadores, é a questão do aborto, né? E a gente teve um projeto de lei sendo votado aqui no Rio de Janeiro nas últimas semanas. Eu queria saber de você sobre esse projeto, para você colocar ali colar um papel, um panfleto ali, né, divulgando o que faz de mal para a mulher que decide fazer o aborto, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Esse projeto de lei que foi aprovado em primeira e segunda discussão na Câmara dos Vereadores fala justamente sobre os malefícios que o aborto traz para as mulheres, né? Porque não adianta só defender, ser contra ou a favor do aborto, mas precisa dizer dos malefícios que isso pode acarretar. E haverão cartazes em unidades de saúde, em todas as unidades de saúde aqui do município, com dizeres, né, sobre esses malefícios, explicando que a mulher pode, se ela quiser, doar esse bebê, né? Explicando também que o nascituro, depois desse ato, ele é dispensado no lixo, por exemplo. Falando também dos danos psicológicos que o aborto pode causar na mulher, da infertilidade que pode vir a ter, ou no aborto legal, tanto no aborto seguro quanto no aborto ilegal. E, basicamente, o projeto se trata disso, de educação em saúde, que nunca é demais, a gente sabe disso, né? E a esquerda ela foi contra o projeto mais uma vez, né? E o objetivo deles parece que é não deixar as mulheres ter acesso à informação para que fique mais fácil elas tomarem a decisão de abortar, não é isso? Exatamente. A esquerda, em maioria, foi contra esse projeto, dizendo que isso iria contra ali o direito das mulheres, mas é justamente ao contrário, porque a gente está dando mais informação para as mulheres e dando mais autonomia para elas saberem se elas estão dispostas a causar aquele dano para si mesmas, além, claro, de causar o dano a outra vida. É interessante, né? Porque elas sabem, né? A grande verdade é que o pessoal da esquerda sabe que quanto mais informação a mulher tiver, muito provavelmente ela vai decidir por não abortar, né? Acho que é por isso que eles fazem essa luta tão ferrenha contra um projeto como esse, né? Exatamente, porque, parando para analisar, é basicamente um projeto de educação e saúde. Ele não está dizendo seja contra ou seja a favor, ele está simplesmente explicando os malefícios que essa prática pode trazer, explicando que a mulher, se desejar, pode doar esse bebê de maneira anônima, de maneira correta. Simplesmente é disso que se trata o projeto, mas a esquerda ainda assim foi contra. E o interessante é que eles fazem um esforço, né, para ir contra a divulgação de informações que vão, na verdade, proteger a mulher, né, e proteger até o bebê, né, caso a mulher desista de fazer o aborto, que seria um aborto legal, mas ela, por ter mais informações, desistiria. Mas, ao mesmo tempo, eles vão para onde? Foi para Cinelândia que eles foram fazer o panfleto ali? Como é que foi a história? Conta pra gente aí. Pois é, uma semana depois da aprovação desse projeto, grupo que se diz feminista distribuindo a 200 metros da Câmara Municipal cartilhas ensinando a mulher a fazer o aborto em casa. Que loucura. É um grande absurdo, porque nessa cartilha havia dizendo qual medicamento tomar, quantas doses tomar, o que você esperar, se você teria um enjoo, uma dor de cabeça, quanto tempo você ficaria assim. Basicamente ensinando ali a mulher a abortar de maneira ilegal e de maneira irresponsável com a própria saúde na sua residência. É lamentável e isso, inclusive, foi pego e foi levado para o Ministério Público Federal. Foi o Ministério Público Federal, se eu não me engano. É lamentável essa prática, porque o meu questionamento e se uma mulher pega esse panfleto, foi ali vítima de um estupro ou não, simplesmente teve uma relação e desejou abortar e fez o que a cartilha preconizou e morreu? A quem eu vou responsabilizar desse coletivo? Esse é o meu questionamento. Quem eu responsabilizo desse coletivo se essa mulher tiver um dano psicológico, um dano à infertilidade dela, ou até mesmo a própria morte? Quem eu vou responsabilizar? O cara que estava panfletando na rua,
a pessoa que registrou o coletivo, a quem a gente deve responsabilizar? Porque no final todo mundo joga a culpa pro governo, né? Todo mundo vai culpar o governo, vai culpar o município, o estado, o governo federal. No fim das contas é sempre assim. E a direita, né? A direita é sempre a maior culpada. Mas quem estava distribuindo cartilhas, que assim, para mim, essa cartilha na verdade era um atestado de óbito prévio, que estavam distribuindo livremente a 200 metros da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É lamentável, lamentável. Não, e é uma ação ilegal, né? Porque é um estímulo a mulher fazer algo ilegal, porque tem o hospital para fazer, tem todo o trâmite para fazer, tem que ser com um profissional, então elas querem induzir que a mulher se vire ali na hora. E outra coisa, né? Torna o bebê algo descartável, né? A criança algo descartável. Você Exatamente. teve uma relação ali, tudo bem, é igual passou mal porque bebeu demais, aí toma um engove no dia seguinte, não. Vai lá, faz isso no outro dia, toma tanto desse remédio, tanto do outro, o bebê vai sair lá, você vai jogar ele fora e tá tudo certo, a vida que continua, né? É uma objetificação do bebê, do nascituro ali, não é isso? Exatamente, é uma desvalorização da vida e é uma banalização completa da vida dessa criança e da vida dessa mulher. Uma cartilha dessa sendo distribuída a quem quer que fosse passando, sejam meninas, sejam mulheres adultas, quem quer que fosse passando, pegando essa informação e praticando isso em casa, às vezes sem ninguém saber, podendo correr o risco de vida, um risco sério de vida, é uma banalização da vida, tanto da mulher quanto do bebê. É inaceitável. E é interessante porque assim, uma mulher, talvez uma mulher mais pobre, que não tenha muito acesso à informação, ela pode pegar esse panfleto e entender, poxa, se estão distribuindo esse panfleto aqui, no centro da cidade, perto da Câmara de Vereadores, enfim, cheio de político ali em volta, e estão podendo fazer isso, isso deve ser legal. Então, legal, pô, isso aqui tá autorizado, vou fazer, eu vou chegar em casa, se eu precisar, eu vou fazer isso aqui, vou guardar na minha gaveta para se um dia eu precisar eu usar aquilo ali. Né? Exatamente, um ponto importante que você pegou, né? Com essa banalização, a gente acaba caindo também numa guerra de narrativas, porque se isso está sendo distribuído supostamente de uma maneira legal, à luz do dia, entende-se que é lícito, né? Que não há dano nenhum, que aquilo não vai causar dano nenhum para a pessoa. Então, uma pessoa com menos estudo, com pouco conhecimento, pode realmente reter esse material e, se precisar, acabar utilizando e isso vai levá-la à morte, né? Novamente eu digo, isso que fizeram foi distribuir um atestado de óbito prévio para essas mulheres, para essas meninas que simplesmente passavam pela Cinelândia. Uma coisa interessante, eu não participei dessa, eu não acompanhei de perto essa votação que teve agora na Câmara, né, dos cartazes, mas a última que teve, acho que foi ano passado, se eu não me engano, que foi um programa da Mônica Benício, isso, né? Acho que é isso o nome dela. Sim. Ela fez um projeto, na verdade o projeto era da Marielle, mas ela apresentou para votar, um projeto antigo, que era para criar um programa de assistência às mulheres que participaram do aborto legal, só que olha que interessante que eles colocavam, e eu acho que essa é a estratégia da esquerda, e eles estão tentando colocar isso em prática. Então as mulheres que participaram do aborto legal e em casos autorizados pelo Poder Judiciário. Ou seja, eles já estão entendendo, eles já estão tentando emplacar a narrativa que é o seguinte, tem a lei, mas além da lei, se o juiz entender que pode fazer aquele aborto ali, então tá ótimo, pode fazer também. Então eles estão tentando naturalizar isso, que a lei ela importa até certo ponto. Mas se o juiz teria uma autoridade de infringir a lei e autorizar, porque eu achei que essa menina pode abortar, eu vou deixar ela abortar e vou dar um ok aqui para ela abortar. Então eles já tentam naturalizar isso, e se a gente deixar passar batido, cara, acho que você estava até comigo, se eu não me engano, nós levamos essa emenda lá pro Rogério Amorim, pro vereador na época lá. Acho que foi. Para que tirasse essa frase. Eu mandei para eles lá, não sei se estava contigo nesse dia. Porque você chegou a comentar comigo. Porque era uma frase que parece boba. Quem olha sem atenção fala, tá, legal. Mas não tá entendendo que por trás daquilo ali, eles já estão demonstrando a estratégia futura deles, que é, nós já estamos com o judiciário na nossa mão. Né? O judiciário hoje é progressista, isso é nítido, né? Boa parte do judiciário é progressista. Então eu acho que você entende também que o caminho deles é esse, eles vão avançar ali para forçar a barra, e daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que vai ter juiz aí, se eu souber até cobrando para autorizar aborto. Não, você quer abortar? Vem aqui, vamos jogar no juiz tal, o juiz tal vai lá e assina e você vai poder fazer o aborto. Pois é, né? Apesar da gente estar falando disso de maneira descontraída, realmente é algo lamentável, porque além da ilegalidade da atuação progressista, do ativismo judicial de um juiz, de um desembargador, ou quiçá de um ministro, existe também uma outra via, né, que é justamente a da própria mulher se valer da prerrogativa do aborto legal para, em abortos ilegais, ela utilizar isso. Por exemplo,
Hoje em dia, a palavra da mulher basta. Ela não precisa fazer corpo de delito. Porque a esquerda diz que você submeter a mulher a um corpo de delito para provar que ela de fato foi estuprada é causar um outro trauma a essa mulher. Ou seja, ela pode muito bem simplesmente ter tido um sexo consensual com o parceiro dela, mas sem proteção, engravidou e vai usar essa prerrogativa do aborto legal, vai alegar estupro no hospital e alguém precisará dar o abortivo, o pesário para ela abortar. E muitos médicos, inclusive, se recusam a fazer isso. Até hoje, ainda hoje, desde a época de Hipócrates, até hoje, muitos médicos se recusam a fazer isso. Então, o SUS ele precisa garantir que aquele aborto legal seja realizado e sem comprovação de boletim de ocorrência, de IML, de nada. Mas muitos médicos se recusam a fazer esse procedimento e atualmente estão no Supremo tentando empurrar essa prerrogativa para outras categorias profissionais, para realizarem o aborto. É interessante, né? Eu acho que a esquerda ela é muito inteligente na criação de narrativas, né? Essa questão do exame de corpo de delito ali, eles estão vendendo a imagem de que é uma agressão à mulher e que ela já passou por uma agressão e vai passar por outra, porque vai ter que ficar nua na frente de uma pessoa para analisar e tal, enfim. Só que para quem não se aprofunda no tema, não entende que, na verdade, isso tudo é um ciclo. Eles estão justamente querendo fazer com que não tenha, para que não possa provar que não foi aborto. Então é uma forma que eles têm de desviar ali e falar, não, não precisa passar, então você vai lá e diz que foi aborto, que foi estupro. Aí a pessoa só vai ter que mentir. Ela mentiu, quem vai saber se é verdade ou mentira? Não precisa saber se é mentira. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é legalizar o aborto. Que basta a pessoa mentir, né? Qualquer pessoa, qualquer tipo, por qualquer motivo que ela queira abortar, ela vai chegar e vai dizer que foi estuprada e acabou. Não tem ninguém que possa dizer o contrário. Exatamente. Né? Em qualquer idade da gestação, isso é bom deixar claro, né? Porque antes existia ali até tantas semanas. Hoje em dia, se o juiz decidir pelo aborto e a criança já estiver com 8 meses, vai ser abortada, né? E assim, destruindo essa narrativa da esquerda de que você está causando um outro trauma à mulher, submetendo ela ao IML, eu pergunto, você... né, uma mulher sendo vítima disso, de um estupro, você acha mesmo que ela não vai querer fazer um corpo de delito para conseguir ali a identificação do estuprador, do cara que estuprou ela, para esse cara ser punido? Quem em sã consciência não seria a favor disso? Além de proteger, né, além de proteger de fato as mulheres, né, porque ali a gente faria a coleta, conseguiria o material genético desse estuprador, quem em sã consciência seria contra isso? É um grande absurdo elas alegarem, né, esses coletivos feministas, a esquerda, alegar que você está causando um outro trauma às mulheres. A mulher que de fato foi estuprada, ela nunca vai ser contra realizar o exame de corpo de delito. Agora, uma mulher que usa da prerrogativa do aborto legal para abortar, sendo que ela não foi vítima de estupro, essa sim vai ser contra, porque ela sabe que se fizer um exame de corpo de delito e comprovar que ela, na realidade, não foi vítima de estupro, ela não vai poder abortar e ainda vai responder outros crimes. Na verdade, isso daí favorece, então, a mulher que não foi estuprada e ela quer abortar, então ela vai usar isso como um artifício para abortar, e também beneficia... O próprio estuprador. Não, mas também beneficia a mulher que quer prejudicar o homem. Porque, assim, infelizmente, mesmo sem o corpo de delito, vai ter muito homem que vai ser condenado sem ter feito, baseado apenas na fala da mulher. Exato. Então, a mulher também que não foi estuprada, mas ela quer se vingar do marido, algum motivo, assim, do homem, de um conhecido, ela vai dizer, não, eu fui estuprada por ele. E ela vai dizer, vai alegar isso e acabou. Se você não tem como fazer o corpo de delito para comprovar, e aí, como é que fica a história? Exatamente. É lamentável porque... já tivemos casos, né, de pessoas, de grandes nomes que ficaram presos por 2 anos preventivamente por um crime que nem cometeram, né, e é justamente nisso que a gente está falando, né, uma suposta acusação de estupro, e ficou 2 anos preventivamente preso. É lamentável. Verdade. Vamos mudar de assunto aqui agora, vamos para vacinação, assunto polêmico, hein? A gente teve aí durante a pandemia, né, um debate muito grande na sociedade sobre a questão da vacinação, enfim, várias narrativas foram criadas. Mas e hoje, como é que está essa questão da vacinação aqui no Brasil? A cobertura, o Estado está conseguindo atender a demanda da população de todas as vacinas em si? Como é que está isso hoje? Está melhor do que no governo federal anterior? Está pior? Como é que está isso hoje? Era para estar muito melhor, né? Porque o governo atual, que antes era oposição, mas bateu no governo Bolsonaro, a oposição do Lula na época. E agora a gente está sofrendo com um desabastecimento em 15 estados, além do Distrito Federal, além da baixa vacinação, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a vacinação de influenza, só 20% do público-alvo foi vacinado. E a meta deles era 90%. Então, assim, é muito irônico e é lamentável que estejamos nessa situação
onde estamos sem pandemia, um governo que, como se diz, é pró-vacina, né? Levantou muito essa bandeira na época e crucificou o governo Bolsonaro. E agora a gente vê desabastecimento de vacina e de várias vacinas, tá? Não estou falando só da influenza, não. Sendo que a de influenza é pior ainda, porque é algo sazonal, é algo que o governo sabe que todo ano vai acontecer. E mesmo assim, há um desabastecimento, não há uma promoção bem feita para que haja uma cobertura vacinal, né? De acordo com aquilo que eles estipularam. E a situação tá lamentável no país todo em relação à vacinação. A CNM, inclusive, que fez esse alerta da baixa vacinação e da falta e do desabastecimento dessas vacinas nos municípios. O interessante é que assim que mudou o governo, acho que 6 meses ou um ano depois, acho que foram jogadas várias vacinas fora, vários remédios fora, né? E aí um ano depois, a culpa ainda era do governo anterior. Tem pessoas esperando o remédio ou a vacina na cidade, eles não tiveram a capacidade logística de distribuir aquilo dali. E aí, quando foi denunciado que jogou milhões fora, eles botam a culpa ainda no governo anterior, né? Pois é lamentável. E esse desabastecimento e essa falta de vacina, essa pouca cobertura vacinal, se deixar e se ninguém perceber, eles ainda vão dizer que é por influência do governo Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro falava isso, porque o Bolsonaro falava aquilo, então ninguém está querendo se vacinar. Eu escuto muito isso, e se deixar, a narrativa do governo atual vai continuar sendo a culpa é do Bolsonaro. É verdade, verdade. Vamos voltar agora aqui para a questão municipal aqui do Rio de Janeiro. Saiu uma denúncia recentemente de que teve um desvio de 500 milhões de reais do Viva Rio, é isso mesmo? Pois é, foi um deputado e um vereador, se eu não me engano, fez essa denúncia no Ministério Público. 500 milhões de reais que foram desviados dessa OS, da Viva Rio. Agora eu estou entendendo o porquê de muitas denúncias chegando de atraso no pagamento, do local de trabalho estar totalmente insalubre, precisando de reformas e não tendo reformas. E também justifica para o seguinte, quando você vai procurar um contrato desses no Google, como eu já fiz inúmeras vezes, os contratos atuais a gente não consegue achar. E quando acha, e você vai comparar o número de profissionais que está naquele contrato com o número de profissionais que está na unidade, você também encontra um outro problema aí, né? Mas aí já é outro assunto. Mas, enfim, sobre esse desvio, né, esse suposto desvio da Viva Rio, é uma questão jurídica de um certificado que a Viva Rio não teria e ainda assim estaria abatendo de um imposto. Só que esse valor desse imposto está indo para onde? Esses 500 milhões estão indo para onde? Então, os parlamentares acionaram o Ministério Público e apontaram o Eduardo Paes, Daniel Sorães, enfim, nesse conluio, nesse suposto desvio da Viva Rio. E como é que está isso hoje? Foi feita então a denúncia e está... Foi feita a denúncia, agora vai ser apurada. A gente sabe que infelizmente isso demora, mas esses parlamentares estão bem atuantes em relação a isso. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que não defendem a fiscalização na saúde, inclusive profissionais de saúde que são contra a fiscalização. Aí me diz, se o profissional não pode denunciar, não pode ser fiscalizado, se a população não pode denunciar para alguém ir lá fiscalizar, como é que vão descobrir de desvios, de falta de medicação? Porque quem é contra geralmente fala viva o SUS e geralmente usa o plano de saúde. A quem a população vai recorrer nesses casos? De falta de profissionais, que muitas das vezes é devido aos desvios, entendeu? De falta de medicamentos, falta de insumos. Às vezes os profissionais têm que levar gás da própria casa deles. Eles compram a gás e levam para o estabelecimento porque ali não tem. Quantas vezes eu já fui na UPA e não tinha nada, a não ser dipirona. O médico prescreve e só tem dipirona. O resto você tem que comprar, você se vira. Mas imagina que não tem condições nem para ir na farmácia comprar. Então, assim, é muito importante que continue tendo essas fiscalizações, tanto da parte dos profissionais, tanto da parte da população, porque precisamos ter a quem recorrer. E não adianta fazer fiscalização avisando antes que vai fazer, porque senão vai estar tudo perfeito, naturalmente. Exato, né? E é uma coisa interessante, você falou que tem muitos profissionais da saúde que são contra a fiscalização, talvez. Eu acho que um motivo de serem contra é porque a gente sabe que, infelizmente, né, existe muito apadrinhamento político nessas ONGs, nessas OS, enfim, e ali é um político que manda, que direciona as pessoas para lá. Então as pessoas elas estão conseguindo talvez nem um emprego, estão conseguindo um cargo, né? Às vezes ganham mais do que trabalham, do que deveriam trabalhar, né? Trabalham pouco e ganham muito. E aí elas viram ali defensoras do sistema, né? E aí quando alguém denuncia, ela pensa, caramba, vou perder meu emprego, ou a minha mamata aqui, o dinheirinho que eu ganho fácil vai acabar. E aí eles vão ali para defender com unhas e dentes, né, o que está acontecendo. E esse caso é muito grave, que você falou, 500 milhões de reais. Isso é um contrato de uma OS, não é isso? Exatamente, era o ponto que eu ia chegar. Esse é só uma OS. Quantas OS nós temos no município do Rio de Janeiro?
Imagina se fôssemos investigar todas elas. Se você pegar o contrato, bater ali o número de profissionais, o número de investimento e for nessas unidades para verificar o número de irregularidades que a gente vai achar. Porque eu, cidadão comum, já achei algumas de ver o número de profissionais no contrato e quando eu chego ali na unidade, não tinha aquele número de profissionais, mas o dinheiro está chegando. O dinheiro para a OS está chegando para contratar esses funcionários. Só que não tem. O que a gente vê é falta de profissionais. Então, assim, tem que continuar essa fiscalização e ela tem que ir muito mais além. Eu canso de receber denúncias sobre isso e encaminho essas denúncias e não são poucas. Faltam muitos profissionais e muitas unidades e falta muito medicamento, muito insumo, sem falar da estrutura, né? Muitos locais precisando de reforma. Aí você vai num local, às vezes tem a placa sobre a reforma, mas a reforma em si nunca saiu do papel. E sabe o que eu acho interessante? Eu estava refletindo aqui agora. A prefeitura fez uma propaganda do show da Lady Gaga porque vai dar retorno para a cidade e isso vai retornar, sei lá, vai gastar 20 milhões, mas retorna 20 milhões. Aí quando você olha para um desvio de uma OS, né? Um possível desvio aí que tudo caracteriza que realmente aconteceu, de 500 milhões de reais. Aí você vê, caramba, a prefeitura era para estar focando em coisas que iam dar muito mais retorno, que era uma coisa básica. Se a lei diz que ele só pode ter a isenção, né, ou abater aquele tributo se ele tiver o certificado tal, e ele não tem, é simples, não pode abater. Então, uma OS eles deixaram de arrecadar para a cidade 500 milhões de reais. Absurdo, né? Exatamente. E o prefeito, o secretário de saúde, enfim, eles argumentam que a OS tem esse certificado, né, que permite o abatimento de 8% do valor. Mas eu duvido que um deputado levaria uma denúncia dessa ao Ministério Público baseada em nada, né? Com certeza tem materialidade nessa denúncia que foi realizada. É isso. Vamos para o próximo assunto aqui. O papo tá muito bom. A gente... uma coisa importante. Você trabalha no CAPES, né? Isso. Em um CAPES, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa política de saúde mental da cidade do Rio de Janeiro. Ela tá funcionando? Ela tá seguindo uma direção que é a que você concorda, que é a melhor realmente para as pessoas, talvez que estão com dependência de drogas, enfim, o que você acha sobre isso? Ela está seguindo a direção da degeneração do ser humano, porque eles preconizam na realidade, por exemplo, falando do paciente de álcool e drogas, eles preconizam ali a redução de danos. Sendo que na própria política de redução de danos fala que ela pode ser trabalhada até a abstinência. Mas, infelizmente, o que temos hoje em dia são profissionais formados que sequer falam em abstinência. Então, como pode eu, um profissional de saúde que sou uma autoridade perante o paciente, sequer falar de um determinado tratamento? O que a gente faz hoje em dia na saúde mental é enxugar gelo. Porque a pessoa fica ali internada quando está numa crise, e nem internação você pode chamar mais, eles chamam de acolhimento, né? Eles modificam muitas palavras, deixam tudo mais bonito, mas se você pegar ali a portaria de criação, você vai ver que continua sendo um hospital, eles não gostam que você diga que o CAPS é um hospital, continua sendo o modelo que eles chamam de acolhimento, não deixa de ser uma internação. Enfim, além de toda essa manipulação no nosso vocabulário, eles preconizam apenas a redução de danos e fazem nós, profissionais de saúde, entendermos que o paciente usar droga, o paciente ser um dependente químico, ele se viciar em algo, é só um estilo de vida dele. É como beber uma cerveja, não é nada demais. Ou seja, a gente enxuga gelo, porque a pessoa chega lá em crise, aí interna. Mas depois que ela fica bem, não é nem passado um aconselhamento para ela parar, nem nada, não. Você dá um remédio ali pro cara segurar a fissura e depois o cara volta a usar droga. E pior ainda, que muitas das vezes os profissionais que trabalham nessas unidades conseguem o BPC, o LOAS, para esses pacientes, dependentes químicos, argumentando que vai ser uma maneira deles se reerguerem, alugarem uma casa, trazerem uma responsabilidade para si. Mas na prática, o que a gente vê são os pacientes pegando esse benefício, empenhando na boca de fumo e usando tudo em droga. Aí quando acaba o dinheiro, eles vão para o CAPS, ficam internados, comem de graça, dormem de graça, até o BPC sair de novo. Aí ou eles fogem ou tem alta e fica nesse ciclo vicioso. Então essa política antimanicomial, além de ser uma idiotice, porque se você parar para pensar, é como se fosse uma anticardiologia. Você já pensou? O cara ali, ao invés de te tratar, ele fala, não, você tá fumando e você tá trazendo malefício pro teu corpo, mas esse é teu estilo de vida, você não precisa parar, entendeu?
Toma só esse remédio aqui para você não desmaiar, mas pode continuar fumando à vontade. Então, assim, é uma estupidez a política antimanicomial. Essa é a realidade. Que você compara com qualquer outra especialidade, né? Na psiquiatria, consegue se relativizar muita coisa. E foi aí que a esquerda começou a trabalhar nessa política antimanicomial. Enfim, é lamentável o que vem acontecendo e vem sendo fomentado, inclusive, pela própria prefeitura. Porque eles criaram unidades de acolhimento para esses pacientes, onde o paciente fica 6 meses ali, como se fosse uma residência de fato, aí ele recebe um valor, fica 6 meses ali e o Sorães, por exemplo, quando foi inaugurado, ele disse que aquilo dali era para eles sentirem como a casa deles. E eles realmente sentem como aquilo sendo a casa deles, porque eles usam drogas lá dentro. Existem unidades como o Dona Ivone Lara, que quando inaugurou, parecia a Cracolândia de São Paulo, que agora finalmente acabou. Entendeu? Havia veterinário para os cachorros dos usuários, né, que eles, enfim, chamam de usuários, pacientes. E ficava todo mundo ao redor, acampado assim, no Dona Ivone Lara. E tem outros CAPs na antiga colônia, por exemplo, que é a mesma coisa. A pessoa usa droga ali dentro e ai do profissional que fale contra. Porque você vai ser demonizado. Se você pegar um caso desses, vão te tirar desse caso, como já aconteceu comigo 2 vezes, por exemplo, entendeu? De eu tentar trabalhar ali a abstinência com o paciente querendo trabalhar a abstinência e me retirarem do caso. Então, assim, é lamentável esse caminho que a gente tem trilhado, não é de hoje, e ainda mais com o fomento do governo municipal. Isso é interessante, porque a minha dúvida é a seguinte, a pessoa usa a droga ali, isso faz parte do protocolo? Deixa ela usar? Ou isso não está escrito, mas há um consenso ali dentro de que, deixa ele continuar, não vamos intervir, vamos só fazer o nosso aqui? Não há nenhum protocolo. Em muitos CAPs não existe nenhum protocolo relacionado a isso, mas as pessoas veem paciente usando droga e fingem que não estão vendo. É lamentável. E quando você leva isso para uma reunião, por exemplo, de equipe, é sempre algo chocante, você está falando do óbvio. Quando você vai visitar um paciente, você vê o paciente, como já aconteceu comigo, um caso que me marcou muito. Eu cheguei na casa do paciente, ele com as narinas escorrendo de cocaína, a mãe dele chorando, ele querendo cartão para ir na boca comprar mais droga, e quando você leva esse caso, e detalhe, eu fui sozinho, tá? E quando você leva esse caso depois pro CAPS, simplesmente viram para você e falam, esse é o normal da crise dele. E ninguém intervém, ninguém faz nada. Essa é a realidade da saúde mental hoje em dia. Será que também não falta uma preocupação com o próximo? Não falta. Será que as pessoas estão também hoje se formando na área de saúde muito, tipo, mecanizadas? E falta aquela questão da empatia com o próximo também? Você percebe isso lá? Eu vejo mais profissionais que saíram doutrinados de universidades, saíram doutrinados de residências. Um exemplo que eu te dou, pega aí a prova da UERJ, não precisa nem acreditar em mim, pega uma prova de residência da UERJ, de alguma universidade dessas, para saúde mental. Você vai ver que não se fala de doença, não se fala de medicação, se fala só de doutrinação. Aí o resultado é esse, são profissionais doutrinados que acham que usar droga é estilo de vida. Agora é interessante você falar isso aqui, porque a gente está acostumado a ouvir todo mundo dizendo, não, a doutrinação chegou nas universidades, chegou na cultura, mas da saúde ninguém fala, né? Então você está trazendo para a gente aqui algo muito importante que acho que todos os conservadores, todas as pessoas de direita precisam se atentar no Brasil. Eles estão então se infiltrando de forma muito forte também na saúde. Mas você percebe que é mais na área de saúde mental, talvez é a porta de entrada da área de saúde mental, ou você acha que isso já está expandindo para todas as áreas da saúde? Infelizmente, não é só na saúde mental. Na minha universidade, por exemplo, numa matéria que eu tive de políticas de saúde, era abordado temas como aborto, como drogas, mas sempre com um viés da esquerda, sempre puxando ali para aquele lado, entendeu? E quando você era uma voz discordante, havia uma perseguição mais velada. Eu acredito que por ser uma universidade privada, era uma perseguição mais velada. Alguns alunos com receio se afastavam, alguns professores eram mais rígidos ali ao corrigirem a sua prova, como aconteceu comigo, mas era algo mais velado. Mas na saúde como um todo, exceto do meu ponto de vista, ainda medicina continua sendo ali mais fechada em relação a essa questão de doutrinação ideológica, mas já tem também alguns focos em alguns locais, mas a saúde como um todo está impregnada, sim, de viés marxista, infelizmente.
Entendi. O que você poderia dar de dica aí? Eu sei que você participa dos movimentos de conselhos, né, da área de enfermagem. O que você poderia dar de dica aí para pessoas do Brasil inteiro da área da saúde que estão percebendo isso, mas não sabem o que fazer? O que elas devem, qual o próximo passo que elas podem dar? Primeiro é se posicionar. Nunca é fácil, mas quando você começa a se posicionar, você vai ver outras pessoas tendo coragem para se posicionarem também. Foi assim quando eu fiz isso em sala de aula. Outras pessoas tiveram coragem para discordar da professora. Não, professora, mas eu não faria isso. Isso daí é errado. São poucos, mas as pessoas começam aos poucos a se levantarem e fazer igual a gente faz com a história do Brasil, que a gente aprende 2 vezes, né? Uma vez na escola e outra vez por conta própria. Estudem por conta própria a história do curso de vocês. Estudem a matéria de vocês por conta própria também, não somente aquilo que é dado em sala de aula, porque senão vocês vão sair da universidade sendo doutrinados. É isso. É isso. Tá, e para quem quer dar um passo a mais, existem os conselhos, né? E os conselhos são dominados pela esquerda, correto? Sim, majoritariamente os conselhos de saúde, não sei de outras profissões, mas os de saúde majoritariamente são ali tentáculos de partidos de esquerda. É lamentável isso. Eles são do partido mesmo, né? Do partido de esquerda, e aí o partido direciona aquelas pessoas a assumir cargos de chefia, de liderança, ganhar as eleições, né? É interessante isso, porque essas eleições, você muitas das vezes vê, tem um grupo que é do partido PT e o outro é do PCdoB. Um grupo é do PSOL, isso também eu vi em universidade, na UFRJ eu vi isso. Então você vê os partidos brigando entre si, e aí eu fico pensando assim, cadê o partido de direita? Cadê a galera da direita? Infelizmente, poucas pessoas se mobilizam nesse sentido, né? Exatamente. É lamentável que isso aconteça e isso que a gente vê, né? Esquerda versus esquerda acaba sendo um teatro das tesouras, algumas vezes. Outras vezes não é nem um teatro das tesouras, mas eles querem brigar entre eles, mas não querem que a direita entre. E, do meu ponto de vista, uma autarquia não deveria sequer ter essa questão partidária envolvida, porque isso acaba influenciando diretamente nas políticas que aquela autarquia toma. A gente vê muito isso, por exemplo, em postagens de algumas autarquias relacionadas ao caos que a gente vive na saúde. Algumas fazem somente notas de repúdio veladas, outras tomam atitudes mais enérgicas, e quando você vai ver ali, tudo é direcionado para uma ideologia. Assim, claro que o conselho ele tem que ser técnico, né? Mas, assim, só que nós estamos numa guerra. Então, se a esquerda tomou, eu acho que a gente tem que se posicionar. E é claro também, não é qualquer pessoa da direita. Talvez uma pessoa ali com pensamentos mais extremos e tal, ele vai levar também o negócio para um outro lado que o foco não é esse. O foco do conselho é estar atuando junto dos profissionais ali, de forma técnica e tudo, né? Mas a gente muitas vezes se preocupa em ocupar esse espaço não para a gente tentar levar a nossa ideologia e forçar a nossa ideologia, mas para tirar a forçação da outra, né? É meio que uma ação de defesa, né? Nesse sentido, né? Exatamente, porque você vê o errado sendo feito e você pensa, preciso fazer alguma coisa diante disso. E não necessariamente é algo ideológico, mas é algo para limpar, né? É quase um expurgo ali perante o mal. Além dessa guerra cultural que a gente vive, além dessa guerra espiritual, é isso, você expurgar ali quem está contaminando o conselho da sua profissão. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que na área da saúde você tem ali os funcionários públicos e tem também o pessoal que é contratado por SOS. Então são as privatizações ou as parcerias públicos-privadas, enfim. Na tua visão, existe um modelo ideal? Você acha que a saúde ela tem que ser pública? Ou ela pode ser uma parceria público-privada? Você acha que a parceria público-privada que está sendo implantada no Rio de Janeiro é a solução? Ou você acha que ela poderia ser uma solução, mas não está sendo bem feita? Eu acho que deveríamos defender um modelo 50%. 50% servidor, isso infelizmente não é possível atualmente por conta da dívida que o Rio de Janeiro tem, e 50% OS. Né? No Reino Unido, por exemplo, são muitas OS, inclusive o modelo que tentaram copiar veio do Reino Unido, mas infelizmente quando chega no Brasil, e mais em específico quando chega no Rio de Janeiro, você vê tudo desandar. Aí depois você fica descobrindo que uma OS é de um parlamentar, outro OS é de outro. Infelizmente é isso que a gente vê. E a questão da OS é interessante porque a OS ela não é para ter lucro, né? Pois é. Ela é uma empresa para receber dinheiro e fazer os pagamentos e administrar algo, mas sem ter o objetivo de lucro. Aí você fica pensando, que tanta gente é essa que quer trabalhar de graça? Pois é, né? Exatamente. Aqui
tudo pode chegar com uma boa intenção, mas logo é corrompido. E novamente eu bato na tecla de por isso que precisamos ter fiscalizações na saúde. Não se pode acabar nem proibir as fiscalizações nas unidades de saúde, nem auditorias na área de saúde. É lamentável que tenhamos ainda hoje pessoas e também profissionais de saúde contra essas fiscalizações, porque às vezes isso que serve de contrapeso para não virar uma corrupção generalizada dentro daquela autarquia, dentro daquela OS, entendeu? Uma coisa interessante que eu conversei uma vez com o vereador Pedro Duarte, mas sobre a área de educação, que eu questionei ele, poxa, mas essas escolas que são parcerias, né? São essas creches que são parceria, e um professor, né? Ele monta uma escola ali num local e aí é uma parceria público-privada, não é uma escola pública. Em vez disso, ele defendeu que é uma boa tese porque você facilita a expansão, né, das escolas, então você não tem muita burocracia. Ele tem uma escola, ele não precisa construir uma escola, ele tem um prédio, e aluga aquele prédio, o professor lá, que ganhou, enfim, aquela licitação ali, ou aquela parceria, e aí ele monta a escola ali, enfim. E ele defendeu que, primeiro, o custo é mais baixo, claro que o governo tem que buscar um custo menor, desde que não deixe de reconhecer o profissional, né, e valorizar o profissional. Só que ele falou uma coisa interessante para mim, que eu gostei, eu não percebia dessa forma. Ele falou, é muito mais fácil você fiscalizar uma creche que é conveniada do que uma creche pública. Porque por ser uma parceria com algum ente privado, a transparência é muito grande. Então você clica lá, você entra, você tem todos os dados. Então ele tem fácil acesso a todos os dados. Quando é público, o próprio governo ele dá um jeitinho ali de esconder uma situação ou outra e você não consegue acesso, né? Você percebe isso também na área de saúde? Você percebe que talvez seja mais fácil fiscalizar as OS do que é diretamente público? Olha, antigamente eu achava mais fácil fiscalizar as OS primeiro, mas hoje em dia eu vejo que está igual ao modelo público, não adianta. Porque eu mesmo já procurei contratos e eu não acho contratos. Desse ano, contratos que foram renovados, que deveriam ter ali os pisos de suas categorias renovados, porque está na Constituição, e não são renovados. Quando você vai buscar o contrato, você não acha o contrato na internet, você não acha o contrato no site da prefeitura, você não acha o contrato no site da organização social. Então, hoje em dia, é tão difícil você fiscalizar uma organização social quanto ali um hospital 100% municipal, estadual ou federal. E por que eu defendo o modelo de 50%? Um modelo de 50%, mas com responsabilidade. Antes a barganha dos sindicatos era para conseguir penduricalho, né? O profissional ganhava ali um salário pequeno, mas de penduricalho ele ganhava um salário absurdo. É muito mais fácil nós fazermos concursos que paguem salários decentes, ao invés dos profissionais ficarem sendo massa de manobra para sindicato e ganhando penduricalhos que quando ele se ele se aposentar, ele não vai receber nada daquilo e vai ficar simplesmente com o salário de miséria que ele ganha na carteira, né? Porque o que infla muito o salário do servidor acaba sendo esse a mais, esses adicionais. Seria muito mais inteligente fazermos concursos públicos já com salários dignos, salários adequados, e não dependeríamos tanto de sindicato, esses profissionais não dependeriam de ser massa de manobra para conseguir algo. Entendi. Bom, é isso. Estamos chegando no final aqui do nosso papo. Queria que você desse uma mensagem para quem está nos assistindo. Mensagem, você acredita que, eu diria positiva, mas vamos dar a tua opinião. Você acredita que é possível a gente melhorar esse cenário da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro? Se você quiser expandir essa resposta também para Estado, enfim, para Brasil, queria saber a sua opinião. É possível? Você acha que é um trabalho de curto prazo, de médio prazo? O que você acha? Eu acredito que é possível, mas é um trabalho de médio e longo prazo. Precisamos colocar novas pessoas dentro da política, e não só dentro da política, mas dentro de outras instituições também, principalmente da saúde. E a direita tem conseguido pegar muitas pautas de dignidade humana, né? Porque essas pautas não são de esquerda ou de direita. E a direita tem defendido com afinco essas pautas. E eu acredito que se conseguirmos eleger a maioria de parlamentares, tanto como vereadores ou deputados estaduais, federais, enfim, conservadores que defendam essas pautas também, a gente consegue lá na frente mudar alguma coisa. Porque dos poucos que tem, já vemos que eles estão fiscalizando, eles estão correndo atrás, através de denúncias, eles correm atrás. Então, a médio e longo prazo, conseguimos sim reverter esse quadro, mas preciso de muito trabalho e muita coragem, porque às vezes falta coragem das pessoas soltarem essa voz que está presa. Essa é a realidade. Eu acho que é coragem e determinação para se posicionar, mas principalmente por toda a sua fala aqui, a gente chega na conclusão seguinte: a gente precisa ocupar espaço, né? Exatamente. Gente, é isso. Esse foi o Matheus Benicasa. Até o próximo
Rio em Foca. Valeu, Matheus. Um abraço. Um abraço, cara.